Olá, eu sou o professor André e hoje nós vamos debater mais uma vez literatura e o tema da aula de hoje é o quinhentismo. Né? É, o quinhentismo é uma estética literária eminentemente brasileira e por isso nós vamos, como objetivo de aula, reconhecer esse momento histórico e as principais produções literárias que foram realizadas no Brasil do século XVI. Né? Lembrando que, do ponto de vista estético, literário, o quinhentismo não representa uma escola literária propriamente dita, né? Ela não é uma manifestação eminentemente brasileira, na verdade, ela tem como elemento fundamental o olhar do estrangeiro, do europeu, sobre a natureza, a terra e os povos que aqui habitavam. Então, nós vamos ter, nesse sentido, né, o quinhentismo como resultado, em primeiro lugar, do contexto das grandes navegações. Então, assim como Portugal havia conquistado o caminho das Índias e navegado em terras africanas e asiáticas, né, eles acabam também chegando às Américas, exatamente no Brasil, e colonizam o país. Né? Então, além do período das grandes navegações, nós vamos ter também um momento de início da colonização, da vinda desses portugueses para explorar a terra brasileira. Né? Então, a partir dessa descoberta e a partir da colonização, você também tem o quê? A relação desse homem português, desse homem europeu, com o exotismo da terra e com o comportamento ou os comportamentos sociais, culturais e políticos do nativo brasileiro, dos povos originais. Então, é uma época em que as manifestações literárias elas não são propriamente artísticas, mas elas estão muito mais interessadas na informação, por um lado, ou então na produção de catequese, por outro. Né? Vale lembrar que, nesse momento histórico, além dos portugueses virem para o Brasil para explorar, né, a terra brasileira, nós também temos os jesuítas vindo para implantar a fé católica na terra brasileira. Sobretudo, tentando, né, converter o indígena, né, o nativo, né, à fé católica. E, para isso, ele vai usar do quê? De vários elementos interessantes e estéticos, que são as peças e as poesias teatrais, os autos. Né? Então, nós vamos ter o quê? Uma literatura, por um lado, uma literatura jesuítica, que vai ter como elemento primordial, como objetivo principal, a cristianização do índio, e, por outro lado, nós vamos ter o quê? A literatura informativa. Então, o dado primordial, né, o marco histórico do quinhentismo no Brasil é a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, falando da terra que eles encontram, dos povos que aqui habitavam, né, e de tudo que ele considerou ser positivo para a exploração portuguesa daquilo que ele chamava então Terra de Santa Cruz. Além disso, nós vamos ter as crônicas das viagens. Então, teremos crônicas tanto de autores portugueses quanto de autores estrangeiros, né, franceses, alemães, e a gente também vai ter como tema principal dessa literatura informativa o olhar do estrangeiro sobre a terra conquistada. Então, os principais autores desse momento são Pero Vaz de Caminha, Hans Standen e Jean de Lery, né, que produzem cada um os seus documentos a respeito do Brasil. Né? Então, um bom exemplo desse traço do quinhentismo, né, é a literatura de catequese, né, realizada principalmente no Brasil por José de Anchieta, que vai ser um dos grandes produtores de poesia, de teatro, de autos teatrais para a catequização dos índios. E um outro exemplo é a literatura, né, são as cartas mandadas, né, pelos jesuítas
para suas autoridades nas metrópoles, seja em Portugal, seja em Espanha. No nosso caso, Portugal. Né? Um bom exemplo aí é a Santa Inês, né? Uma poesia do José de Anchieta, né? Cordeirinha Santa de Jesus querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Veja que ali nós temos uma mobilização muito clara da fé católica, de elementos da fé católica, como a própria ideia de Jesus, a própria ideia da cordeirinha, né, da santa como cordeirinha, e também a imagem do diabo como aquele que está entre os homens para fazê-los errar. E por outro lado, nós temos então a fé católica sendo defendida a partir da descrição desses cronistas, né? E é esta gente mais fácil em aceitar a fé do verdadeiro Deus, porque nenhuma conhece, ou ama que possa roubar-lhes a afeição. Seus ídolos são os ritos avessos de sua gentilidade, multidão de mulheres, vinhos, ódios, agouros, feitiçarias e a gula de carne humana. Então aí essa descrição do conjunto de atitudes culturais, de gestos culturais do indígena são tratados como feitiçaria, como inocência, como falta de fé, como falta de uma efetiva conversão à Igreja Católica. Daí a importância dessa literatura jesuítica para mostrar, né, de que modo os portugueses, sejam eles os exploradores, ou sejam eles os padres que aqui vinham para implantar a fé católica, olhavam tanto para a terra do Brasil quanto para os habitantes que aqui estavam antes da colonização. Então, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula.